tudo sobre Apocalipse. Tudo é tudo. Porque não tem muito. Tudo é porque não tem muito. Não tem muito sobre Apocalipse. Basta a gente compreender a linguagem apocalíptica da época, né, entre os judeus. Basta a gente compreender e a gente vai entender tudo aquilo que tem lá no Apocalipse. Entendeu? A gente vai ter oportunidade também para lembrar sobre isso. A gente vai ver quais são as marcas daquela cultura apocalíptica. A gente vai ver como é que ela se desenvolvia. Então, quando a pessoa lia, né, quando, por exemplo, na linguagem apocalíptica, naquela época, quando as pessoas diziam assim, olhe, a cauda do dragão derrubou 1/3 das estrelas. Eles entendiam. Não tinha, ninguém imaginava que havia um dragão e que a cauda dele iria passar no céu e derrubar. Ninguém via aquilo como literal, não. É como poesia. Quando, por exemplo, não é como, é semelhante, porque a poesia tem outras características também. Mas a poesia, você chega, alguém diz assim, hoje eu acordei e o sol veio bater na minha janela. E o sol veio me acordar. E o sol veio sussurrar no meu ouvido que eu tinha que me levantar para viver a nova vida desse dia. Quando alguém fala uma poesia dessa, na sua inocência, você imagina que o sol veio realmente, bateu na porta, na janela daquela pessoa e veio e cutucou ele para acordar? Você tem essa ideia? Claro que não. Não precisa ser inteligente para perceber que isso é uma linguagem figurada. Entendeu? Isso é uma linguagem própria da poesia. O autor está mentindo? Não, não está mentindo. É uma linguagem, é uma maneira de se expressar. Entendeu? Então, é tolo, desinformado, é quando a gente vai para o livro de Apocalipse e quer ler aquilo de maneira literal. Não, isso aqui é literal. Né? Realmente, a cauda que vai vir aí do dragão vai derrubar 1/3 das estrelas. Como que cauda é essa? E vai derrubar onde? Porque as estrelas que estão aí no céu, elas são somente 500 vezes maiores do que a Terra, do planeta Terra. Vai cair aonde então isso? Não compreende? É uma linguagem, é uma figuração. Então a gente precisa compreender isso do Apocalipse. E é isso que a gente vai conversar. Vamos tratar do livro do Apocalipse, né, em detalhes, para que a gente possa, na hora que for ver o Apocalipse, a gente não fique assustado. Entenda que é uma maneira de se expressar. Tem uma mensagem. Que mensagem é essa? A gente vai conversar sobre isso. Então a gente tem que estar preso na mensagem, vendo a beleza, porque é uma beleza da criatividade dos termos para trazer aquela verdade. Tem erros graves. Na hora que ele pega, coloca, por exemplo, 144 mil judeus como sendo pessoas puras, ele está errando ali. O judeu que ele está colocando ali como puros, né? A Bíblia, Jesus coloca, não de maneira pejorativa, tá? Mas Jesus diz, olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. O que Jesus quer dizer com isso? Que eles são filhos do Satanás? Não, não é isso que Jesus está falando. É a mesma linguagem que Jesus usou em relação a Pedro. Para trás de mim, Satanás. Ele não estava ofendendo Pedro. Ele estava dizendo, Pedro, essa maneira, essa atitude sua, ela não é adequada. Ela é contra mim. A mesma coisa falou para os judeus. Entendeu? Então não era povo de Deus. O judeu é tão carente de salvação quanto qualquer outra pessoa. Pode chamar ele de filho de Deus, pode chamar de povo de Deus, chama do jeito que quiser. Mas Jesus avisou a eles, povo de Deus vocês não são. Filhos de Deus vocês não são. Vocês precisam passar pelo novo nascimento. Entendeu? Então há erros como este no livro do Apocalipse. E há outros. Por quê? Porque eles pegaram e copiaram mal, de maneira irresponsável, copiaram o que Apocalipse tinha. Né? E aí cometeram esses erros. A gente vai conversar sobre isso, né, em outras oportunidades, tá bom?